E aí, meu amigo desenrolado, tudo bem? Hoje vamos começar um módulozinho top para você, né? Um módulo que fala sobre a função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Eu sou o professor Elias Coutinho, muito prazer ter você aqui assistindo a nossa videoaula. Tenho certeza que você vai sair daqui com um aprendizado e um conhecimento ainda maior do que aquele que você chegou, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho esse tema, que é um tema recorrente nas provas do ensino médio e também no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, bem como em algumas provas de vestibulares também que ainda não aderiram à prova do Enem, tá certo? O Enem como teste, como seleção, né, para entrar na universidade. Aqui é o seguinte, primeiro, onde você encontraria ou você lembraria da função do primeiro grau? Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos, tá, para que fique claro que isso pode ser colocado tranquilamente no nosso cotidiano, ok? Primeiro exemplo, você pegou um táxi. O taxista, antes de começar a corrida, diz, olha, a bandeirada custa R$3. Isso quer dizer o quê? Que você pode rodar 100 metros no táxi, utilizar o táxi por 100 metros, como pode utilizar o táxi por 1.000 quilômetros. E inicialmente você vai pagar esse valor de R$3. E por cada quilômetro rodado, você vai pagar, por exemplo, R$ 4,50, R$ 4,50. Entenda a seguinte ideia. Cada quilômetro, se você rodar 2 quilômetros, você vai pagar duas vezes o R$ 4,50, né? 4,5. Ou seja, só aí você paga 9. Com os R$3 iniciais, você vai passar a sua corrida para quanto? Para 12. Então, só aí você pagaria R$12 porque tem a taxa da bandeirada. Perceba que a bandeirada é uma taxa fixa e o número de quilômetros que você vai utilizar, né, esse valor que você vai pagar pelo número de quilômetros, é uma taxa variável. Logo, você consegue perceber que na função do primeiro grau eu tenho uma parte fixa e tenho uma parte variável. Um outro exemplo também clássico para você. Qual seria esse exemplo, Elias? O exemplo da sua conta telefônica, né? Imagine que você pague por minuto, tá certo? Um valor de R$1 pelo minuto da operadora. E essa operadora te cobra, né, mensalmente uma taxa fixa de R$30. Então, por cada minuto que você paga, que você utiliza, você paga R$1, mais esses R$30 que é fixo. Ou seja, mesmo que você não utilize o serviço, você vai estar pagando o valor de R$30, que equivale àquela bandeirada lá do taxista. É a parte fixa da função. Se você entrar na ideia dos gráficos, você pode ir para o lado da física também, tá certo? Quando você estuda os movimentos, alguns gráficos são retas. Então, sendo reta, isso te leva a uma função do primeiro grau. Então, quem sabe bem matemática, leva muita vantagem na física, leva muita vantagem na química, tá certo? Então, algumas outras disciplinas, umas mais, outras menos, estão aliadas à matemática. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para você, aluno, mostrar para você, internauta, que você pode associar a matemática no seu dia a dia, bem como em outras disciplinas. Não adianta você ficar com esse olhar fixo só na matemática, você tem que abrir o seu leque de opções. Então nós vamos trabalhar aqui, como eu falei anteriormente, a função do primeiro grau. E eu irei defini-la da seguinte forma. É toda função do tipo f de x igual a x mais b. Peguei um exemplozinho aqui, clássico, né? F de x igual a 3x mais 2. Fazendo a comparação com essa lei aqui, nós temos que o a ele é 3 e que o b ele é 2. E outra coisa, esse a e esse b, eles têm nomes específicos. O a ele é chamado de coeficiente angular da reta. E o b ele é chamado de coeficiente linear da reta. Elias, e tem diferença entre os dois? Tem algum significado próprio para eles? Claro que tem, mas como eu disse, coeficiente angular da reta. Ora, então nós vamos entender o significado de cada um deles quando nós estudarmos o gráfico da função do primeiro grau, que é uma reta.
Então, temos que ter essa ideia. A função, ela move, né, boa parte da matemática, diria eu, quase toda a matemática. E os gráficos para o Enem são importantíssimos, mas você só consegue assimilar os gráficos se antes de tudo você entender as definições. Você não pode esquecer de compreender, certo, o básico, porque ele vai te levar a um nível mais alto. Então, o A, ele sempre vem acompanhado pela variável e o B, ele sempre vem como termo independente, tá certo? Coeficiente angular, coeficiente linear da reta. E nós vamos trabalhar agora um pouco e entender um pouco sobre o que são os zeros reais dessas funções, tá certo? Ou melhor, da função do primeiro grau. Pessoal, então vamos lá para o zero da função afim ou função do primeiro grau, né? É o valor de x para o qual a função ela é zero. Lembre de uma coisa, quando eu falo em f de x, na verdade eu vou puxar uma setinha aqui e vou colocar para você um y. Então, na verdade, esse f de x é o y. No gráfico, quando eu represento na vertical, no caso, o eixo y, também estou falando automaticamente na função de x, ok? É só uma nomenclatura a mais. Daí nós teremos o seguinte, quando f de x for zero, nós teremos que a x mais b é zero, concorda comigo? Por quê? Porque f de x na função do primeiro grau é a x mais b. Esse b que está positivo passa para o outro lado negativo, concorda? E esse a que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então ficaria menos b sobre a. Aí você diz, Elias, então isso quer dizer que eu preciso memorizar essa fórmula? Não, você não precisa memorizar a fórmula, porque é só igualar a função a zero. Agora, você tem que ter um cuidado. Nós vamos entender lá no gráfico da função do primeiro grau, também chamada de função afim, nós iremos aprender o significado de cada posiçãozinha no gráfico. O coeficiente angular, o coeficiente linear e o zero da função. Porque você sabe na posição de cada um, não tem como você errar na prova. Então, nós vimos até agora a definição de função do primeiro grau e vimos também o zero dessa função. Vamos fazer agora um exemplo básico para que você consiga assimilar a ideia que nós colocamos nessa videoaula, tá certo? Vamos lá, pessoal. Imagine o seguinte exemplo. João cobra por uma corrida de táxi uma bandeirada no valor de R$ 3,50, né, R$ 3,50, e um acréscimo de R$ 1,50 por quilômetro rodado. Por quantos quilômetros, tá certo? Poderá utilizar o serviço uma pessoa que deseja gastar no máximo R$ 18,50. A primeira ideia que nós devemos ter aqui é a lei de formação da função. Qual é a lei que define essa minha função? É isso que a gente tem que ter em mente, tá certo? Então nós vamos gerar essa lei para fazer as substituições devidas de acordo com as informações dadas no exemplo, tá certo? Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte, que y é o valor que a pessoa vai pagar, certo? Imagine que ele vai, imagine não, né? Na questão dizia o seguinte, que ele vai pagar um valor fixo de R$ 3,50. Esses R$ 3,50 nós vamos dizer que é 3,5, para facilitar a nossa vida. E por cada quilômetro rodado, ok? Ele vai pagar R$ 1,50, que nós vamos chamar de 1,5. Então, teríamos um valor fixo de R$ 3,50. A cada quilômetro que ele roda, ele não paga 1,5? Então, 1,5 vezes x, ok? Imagine o seguinte, fazer aqui, eu tenho aqui x quilômetros e aqui um valor que vai ser pago, certo? Se ele rodar 1 quilômetro, ele vai pagar o fixo de 3,5 mais 1,5 vezes 1. Se ele rodar 2 quilômetros, 3,5 mais 1,5 vezes 2. Ora, se ele rodar x quilômetros, ele vai pagar 3,5 mais 1,5 vezes x. Concorda comigo? Então, essa é a lei que define a minha função. Só que ele quer gastar no máximo 18,50.
Então, o valor que ele vai ter que pagar no máximo é R$18,50. Então, substitui esse cara aqui, o Y, que é o valor pago, por R$18,50. No nosso caso aqui, vamos chamar de 18,5, né? Como eu quero o número de quilômetros rodados, eu quero determinar o valor de quem? De X. Daí, eu vou passar o 3,5 subtraindo. Então, 18,5 menos 3,5, né? Igual a 1,5 vezes X. 18,5 menos 3,5, isso vai dar 15. Isso é igual a 1,5 vezes X. Esse 1,5 não está multiplicando X, então ele vai ter que passar o quê? Dividindo. Então, 15 dividido por 1,5 é igual a X, que é o número de quilômetros que eu quero rodar. Elias, eu tenho uma dificuldade enorme ao dividir com fração. Então é só você tirar a vírgula de baixo e acrescentar um zero em cima. É como se eu estivesse multiplicando por 10 o numerador e o denominador da fração. Tá certo? 150 dividido por 15, isso vai me dar 10 quilômetros. Então quer dizer que a pessoa ela poderá utilizar o táxi até por 10 quilômetros. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido essa nossa videoaula inicial sobre função do primeiro grau. Continuem acompanhando, tá certo, as nossas aulas para que o seu conhecimento ele venha a ser ampliado. Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima.